Assim eu te oro e agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Vamos sentar? Esse texto que nós acabamos de ler, ele se trata de um momento que os discípulos passaram pela segunda vez. Os discípulos passaram pela primeira experiência de uma tempestade, e a gente precisa entender que alguns dos discípulos de Jesus, inclusive, havia entre eles pescadores. Então nós estamos falando de alguns homens que foram chamados por Jesus para caminhar com ele, mas que eram homens experientes. A primeira tempestade que os discípulos passaram, que está relatado lá no Evangelho de Marcos, na verdade está relatado nos 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. Mas o capítulo 4 de Marcos, eu gosto da versão com que ele trabalha. A Bíblia diz que Jesus está com uma missão, chama os seus discípulos, coloca esses discípulos no barco e eles estão prontos para atravessar o mar. E nessa travessia, então, a Bíblia fala que eles passaram por uma tempestade muito violenta. Eu não sei se vocês já assistiram aqueles vídeos, às vezes eu vou olhar, aqueles vídeos de tempestade, né, que o navio e o barco fica lá, parece uma caixinha de fósforo, né? Tão vulnerável que é estar numa tempestade. Só que nessa primeira tempestade em que os discípulos estavam com Jesus, a Bíblia diz que eles começaram a passar pela tempestade. Eu imagino que, como eram homens experientes, qual é a primeira atitude que uma pessoa que já tem experiência numa área ela faz? Ela vai tentar resolver o problema sem precisar chamar ninguém, né? Então eram homens experientes com o mar. E nós estamos falando de um contexto onde não havia GPS, onde não havia bússola, onde não havia nenhum recurso tecnológico para se prever uma tempestade como hoje existe. Então a Bíblia diz que eles passaram por uma tempestade, só que eu imagino que depois de algum tempo tentando como se diz, controlar essa situação, eles resolveram então acordar Jesus. Marcos, no capítulo 4, ele vai dizer: Jesus estava na polpa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Observe o seguinte: Jesus estava no barco, estava passando por uma tempestade e Jesus dormia. Jesus estava com um sono muito pesado. Eu imagino que o Jesus homem estava cansado, estava fadigado. A missão que ele tinha seria muito importante, porque lá nós vamos ver que essa travessia e esses ventos contrários que Jesus inclusive repreende, era porque ele estava pronto para libertar um jovem que estava terrivelmente endemoniado. Mas aí, quando então os discípulos resolvem acordar e despertar Jesus, a primeira frase que eles falam é uma frase que talvez denote muito a nossa situação quando estamos em perigo. A pergunta é: Mestre, não te importas que pereçamos? Ou seja, em outras palavras, o Senhor não está preocupado, o Senhor não está se importando com a minha situação. Eu estou passando por uma tempestade, eu estou passando por uma luta, eu estou passando por batalhas, e o Senhor dorme enquanto eu estou a ponto de naufragar? Porque a pergunta deles é: Senhor, o Senhor está no barco, mas está dormindo, não acordou, nós estamos a ponto de morrer e o Senhor dorme. E a pergunta: o Senhor não se importa conosco? O Senhor não se importa comigo? Esse é ou não o nosso questionamento quando estamos batalhando, quando estamos em luta. Nós temos a impressão que Jesus não está se importando. A nossa pergunta é: o Senhor não está vendo o meu sofrimento? O Senhor não está vendo as minhas lutas? Até quando parece que o Senhor está dormindo diante daquilo que eu estou passando? Nós temos até inclusive uma frase que a gente usa muito no nosso meio: Jesus está no barco, né? Nós queremos dizer assim: Jesus está no controle de todas as coisas. Mas embora Jesus no barco, observe que a tempestade não foi algo que eles foram poupados de passar. Eu só quero te dizer uma coisa, desmistificando esse evangelho fácil que tem sido pregado em muitos lugares. Não é o fato de Jesus estar no barco que você não vai passar por batalhas e tempestades.
Agora, nessa tempestade, Jesus não estava no barco. Se nós formos ler os primeiros versículos do Evangelho de Mateus, capítulo 14, vai falar sobre uma notícia que Jesus recebe. O seu primo João Batista acabara de ser decapitado, ter a sua cabeça cortada, porque ele falou a verdade, né? Porque ele denunciou o pecado. E aí Jesus recebe essa notícia. Nós vamos ver que a primeira reação de Jesus diante da notícia do luto é se isolar, buscar a face do Pai, buscar estar perto de Deus. Ele tenta até se isolar, mas nós estamos vendo um momento em que Jesus já está com o seu ministério crescente e as multidões então começam a acompanhar Jesus. E a Bíblia diz que Jesus então se compadece dessa multidão. E ele, embora estivesse querendo se isolar, querendo ficar a sós com o Pai, ele abre mão da sua dor para atender a necessidade de uma multidão. Então ele não despede a multidão, pelo contrário, ele alimenta espiritualmente aquela multidão e alimenta também fisicamente, porque é um momento que ele multiplica, é um dos momentos em que ele multiplica pão e peixe. Então, finalmente, quando Jesus recebe essa notícia da morte de João Batista, era por volta de 3 horas da tarde. Já haviam se passado mais 3 horas, 6 horas. E agora, a gente pode colocar o primeiro versículo, por favor, João. E a gente vai ver exatamente o momento em que Jesus, depois de despedir a multidão, vai dizer assim, depois disso, imediatamente após, Jesus insistiu com os discípulos para que eles entrassem no barco. Eu imagino o seguinte: os discípulos não queriam atravessar o mar sozinhos. Eles queriam que Jesus fosse com eles. Porque foi necessário Jesus insistir para que eles entrassem no barco e fossem adiante dele, ou seja, fossem na frente. E aí agora Jesus tem aquele tempo para orar, para se isolar. Quando finalmente esses discípulos, que era por volta de 6 horas da noite, entraram mar adentro, a Bíblia vai dizer no versículo seguinte, que agora eles estão no meio do mar. E aí esse versículo 24, ele saltou aos meus olhos, porque o Senhor começou a ministrar no meu coração 3 textos, 3 pedacinhos que estão nesse versículo 24. Vai dizer assim, todavia, o barco já estava longe no meio do mar, sendo fustigado pelas ondas, pois o vento era contrário. E o Senhor começou a ministrar o seguinte no meu coração. Há situações na nossa vida que a gente começa a fazer uma caminhada e a gente está exatamente no meio do caminho, num lugar onde não tem mais como a gente voltar atrás e nem como a gente chegar a lugar algum, porque a gente é tomado pelas lutas, as tempestades chegam na nossa vida e a impressão que a gente tem é que a gente de fato vai naufragar. Esse meio do mar, ele vai representar, quem sabe, o meio do caminho de uma trajetória que você já andou muito, que você já lutou muito, mas não tem como você voltar atrás. O meio do mar é um lugar onde você vai olhar e não vai ter recurso algum, onde não vai ter ninguém que possa te ajudar. Mas não bastava eles estarem no meio do mar. A Bíblia diz que eles eram fustigados pelas ondas. Fustigado, sinônimo de fustigado é açoitado, chicoteado, flagelado. É quando você está lento, está na metade do caminho, ainda há situações que estão dilacerando o seu coração e a sua vida. Quem nunca esteve numa batalha e sente que está sendo chicoteado, açoitado em todo momento? Pois esse era o cenário que os discípulos de Jesus estavam vivendo, no meio do caminho, e ainda por cima, sendo fustigado, açoitado, dilacerado pela situação. Não bastava eles estarem no meio do mar, fustigados pelas ondas. A Bíblia diz que os ventos eram contrários. O que é um vento contrário? É algo que está batendo em você para você não avançar. É você remar contra a maré. Vento contrário representa tudo aquilo que está te impedindo de caminhar para frente. Já tiveram a sensação de você dar 2 passos para frente e a impressão que você está dando 4 para trás?
Você já teve a sensação de dar alguns passos para frente e algo sempre vai tentar impulsionar você a recuar. Essa era a situação dos discípulos. Meio do mar, sendo fustigado, sendo açoitado e ainda situações exteriores puxando para trás. E Jesus não estava lá. Jesus não estava nessa situação. Nessa tempestade, não adiantava eles pedirem para Jesus: Jesus, acorda, não te importas que pereçamos. Porque na última tempestade, quando eles fizeram esse pedido, a Bíblia diz que Jesus prontamente se levanta e repreende o mar e manda silenciar o vento. Aquieta-te, mar. Silencia o vento. Não adianta você pedir para que Jesus repreenda aquilo que está vindo contra você nesse tempo de tempestade. Porque a tempestade que você vai esperar que o mestre acorde, se levante e mande que tudo se acalme e silencie. Porque finalmente Jesus não está nesse barco. E essa foi a situação em que eles estavam passando. Sem Jesus no barco. Eu não sei, mas eu já comecei a ter uma lição sobre essa passagem que há algumas tempestades que Jesus vai nos deixar passar sozinhos. Há algumas tempestades que Ele vai te mandar ir sozinho. Porque Jesus mandou que eles fossem adiante dele. Será que o dono do tempo não previu que lá na frente, algumas horas à frente, teria uma tempestade? Aleluia. Mas aqui uma lição muito maior que Jesus queria dar para os seus discípulos, como o Senhor quer dar nessa noite para nós. Aleluia. Que a Bíblia diz que agora já era a quarta vigília da noite, volta de 3 horas da manhã. E aí Jesus agora foi ter com eles. E eu fico imaginando que a forma como eles começaram a pensar foi: ele não está no barco e ainda está demorando. Quem nunca? Quem nunca chegou e falou assim: o Senhor está demorando muito. O Senhor vai me deixar perecer nessa luta. O Senhor vai me deixar naufragar nessa tempestade. E aí, quarta vigília da noite, eles tinham sido dispersos de Jesus às 6 da noite. Já eram 3 da manhã. 7 horas já havia se passado, 7 e Jesus não tinha chegado. E agora Jesus chega. Mas não chega talvez da forma como eles esperariam que Jesus chegasse, não foi? Talvez eles esperassem quando Jesus falou: vai adiante de mim que daqui a pouco eu chego. Eles pensavam: daqui a pouco a gente vai avistar um barco chegando e Jesus chegando nele. Mas aí eles começam a olhar a noite, estavam amedrontados, estavam inseguros como nós ficamos diante das tempestades. E agora eles avistam no próximo versículo, e Jesus está vindo agora andando sobre as águas. A primeira sensação foi: eu estou para morrer, já veio os filhos me buscar. Não tem uma brincadeira que diz assim: quando você estiver já morto, não olhe para a luz, né? Então eles estavam com medo, e os judeus eram muito místicos. E eles acreditavam em fantasmas. Então vem um ser sobrenatural, de uma forma não convencional, andando sobre as águas e não afundando. E eles gritaram: é um fantasma. Mas aí entra agora alguém, uma outra pessoa em cena no meio desse barco, no meio dessa história. Só que quando Jesus está chegando até então, que eles gritam: é um fantasma, Jesus vai dizer assim: não tenho medo, sou eu. E eu dava esse exemplo hoje à tarde, por exemplo. Quem é pai e mãe aqui? Algumas vezes, os filhos de vocês, quando pequenos, tiveram pesadelos. E quando eles estão em pesadelo, eles estão no quarto. E quando eles chegam no quartinho deles, eles estão ali chorando. Já aconteceu de você pegar o filho continua chorando porque ele não conseguiu entender que era um sonho ruim. Já aconteceu com vocês? E aí você pega o seu filho, coloca ele no colo e fala assim: filho, papai chegou, mamãe chegou, se acalme. E aí até que o filho começa a entender que aquilo era um sonho. A voz do seu pai, com a presença do seu pai e da sua mãe, consegue trazer calmaria. Eles estavam amedrontados, os discípulos.
achavam que era um fantasma, achavam que ia morrer. Mas uma voz agora se aproxima deles e fala: não tenha medo, eu cheguei. Sou eu, pode ficar quieto, pode ficar calmo, eu cheguei. E quando eu chego, a tempestade talvez exterior permaneça, mas eu quero trabalhar na tempestade da tua alma. Talvez você espere que quando Jesus chegue, todo o cenário que você está vivendo em tempestade se acalme. Mas essa noite, a lição que o Senhor quer trazer é: pode ser que quando eu chegue, a tempestade permaneça, porque eu não quero trabalhar na tempestade, mas eu quero trabalhar em você, forjar você para passar pela tempestade. Nós queremos convencionar Jesus a fazer as coisas como um dia ele fez. Eu fico imaginando, Beto, que quando ele chegou, eles pensaram: ele chegou, disse que era ele vai mandar agora o vento parar, ele vai mandar agora o mar se aquietar. Sim ou não? Porque é assim que a gente espera. Só que dessa vez Jesus queria fazer diferente. Ele queria mostrar o seguinte: você é capaz de confiar na minha voz quando as coisas permanecerem sem solução por enquanto? Você é capaz de acreditar na minha voz quando tudo parece que não mudou, mas ainda assim a minha voz vai sustentar você? Glória a Deus. Porque nós esperamos que tudo mude quando ele chega. E se não mudar? Ele está mudando a gente. Ele está nos mudando. Vocês estão entendendo essa palavra? Amém. E aí, entra um homem ousado. Pedro, então, observando que Jesus tinha chegado e que continuaram os ventos e as ondas, ele faz um pedido para Jesus: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Porque Pedro sabe o seguinte: você tentar nadar contra as ondas, esquece. Você tentar nadar numa maré que está revolta, no mar revolto, esquece. Pedro olhou para aquela voz que um dia falou assim para ele: está cansado, não pescou nada a noite inteira, volta para a profundeza do mar, que você vai ter peixe no barco. Então, quando Pedro ouviu aquela voz, ele sabia: ele chega e o cenário muda. Ele chega e aquilo que ele está fazendo nele, eu posso fazer também. Tudo posso naquele que me fortalece. Pedro pede a Jesus: deixa-me fazer aquilo que o Senhor está fazendo, mestre. Foi ousadia para alguns, para outros foi: eu sei que nele eu posso fazer aquilo que ele faz. Você não vai ver Jesus falando assim: Pedro, não inventa. O Senhor está dizendo assim, quer se posicionar. Ele está dizendo assim: manda-me que eu vá. Dessa vez não é Jesus, vem. É Jesus dizendo assim: venha você. Aleluia. Glória a Deus. Você quer que a tempestade passe? Venha você ao meu encontro. Jesus não chegou no barco ainda até aqui. Ele estava perto do barco, mas ele não entrou no barco. A tempestade não havia cessado. Mas Pedro fala: se o Senhor me mandar, eu vou. Jesus fala: então, vem. Então isso quer dizer o seguinte: Jesus não estava no barco, Jesus mandou eu ter coragem, mas ele está dizendo: a tempestade vai continuar, mas é você que precisa vir ao meu encontro. É você que precisa buscar a minha face. É você que precisa pagar o preço. Se você está querendo vir, venha. Eu estou aqui. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo vosso coração, e eu serei achado de vocês. Você bate e eu abro a porta. Você pede e eu dou. Você me busca e me encontra. Essa palavra, irmãos, é uma palavra de posicionamento. Porque às vezes a gente quer que Jesus chegue, mas só vai ter
E aí, finalmente, quando Jesus fala, vem. Quando ele fala isso, versículo 30. Não, ele continua e diz assim, Pedro, deixando o barco, ainda no versículo 29, andou por sobre as águas e foi na direção de Jesus. Até aí estava tudo bem. Só que tem uma coisa. O mar tinha acalmado? Não. O vento tinha parado de fustigar? As ondas tinham parado de fustigar? Não. O que você quer dizer, pastora? Que você já está andando com Jesus e o seu mar ainda está do mesmo jeito. Só que aí o que acontece? Pedro está agora direcionado, Jesus está ali. Eu não vou reparar nada ao meu redor. Voz alguma vai conseguir me confundir. Eu não vou me distrair. Ele disse que se eu for, eu vou, então eu vou. E começa Pedro agora a andar por sobre as águas. Só que até o momento em que Pedro estava andando sobre as águas, ele estava vivendo o sobrenatural. E o Senhor começou a ministrar uma preparação sobre isso. Enquanto você está vendo o que eu estou fazendo, você não naufraga nem afunda. Só que quando você começar a observar ao seu redor o que eu ainda não fiz, você vai perder a direção do que eu estou fazendo. Vocês estão entendendo? Amém. Enquanto Pedro estava andando sobre as águas, ele estava vivendo um nível profundo com o Senhor Jesus. Ele estava vivendo o sobrenatural, sim ou não? Sim. Qual outro homem da Bíblia, além de Jesus, que andou sobre as águas? Só Pedro. Então vejam, um homem andar sobre as águas afunda, naturalmente falando? Sim. Pedro afundou? Não. Não no primeiro momento. Por quê? Porque ele estava, estou vivendo o sobrenatural. Estou confiando. Estou orando e o Senhor já está começando a fazer. É quando você começa a fazer uma caminhada e você ora e alguém é liberto, é curado. É quando você chama alguém vem para a sua igreja e ela é evangelizada e ela aceita Jesus. Você começa a olhar e falar assim, uau, estou vivendo sobrenatural, estou andando sobre as águas, estou vencendo. Só que, quando você começa a viver esse ponto, você não pode se distrair com o que está ao teu redor. Porque vai ter gente dizendo assim, mas fulano, tu está tanto tempo isso, e tira você de olhar o que já aconteceu, e você começa a olhar a verdade. Ainda muita coisa precisa mudar, e o Senhor está dizendo, por isso que você precisa trazer a sua memória que te dá esperança. Você não foi chamado para olhar o que ainda não aconteceu, você foi chamado para crer no que vai acontecer. Só que aí a Bíblia diz que na hora que ele começou a olhar ao redor, todavia reparando na força do vento, teve medo. Veja, a Bíblia não fala que quando ele desceu do barco, o vento parou de bater. Pedro continuava no meio do mar, sim ou não? Pedro continuava sendo fustigado pelas ondas, sim ou não? O vento continuava sendo contrário, sim ou não? Sim. A palavra é, você consegue e vai viver o sobrenatural, ainda que seja no mesmo lugar da tempestade. Aleluia. Só que, quando você tira os olhos do que já está acontecendo e começa a se distrair com o que ainda não aconteceu, você vai fazer como Pedro, reparar na força contrária. Você começa a não ouvir mais a voz daquele que falou. Você começa a dar atenção em outras vozes que dizem, sai. Reparando na força do vento, teve medo e começou a afundar. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Nós acabamos de cantar. Me tira o medo, que me faz fazer como dizer a Moisés, suba no meu lugar. O medo vai paralisar, meu irmão. E medo vai ser sim o contrário de fé.
medo vai ser sim aquilo que vai tentar paralisar. Por isso, que a Bíblia vai ter 365 vezes. Seja forte e corajoso, tenha coragem. Não desista, não pare. Porque o Senhor sabe que a gente ouve hoje, tenha coragem, amanhã vai precisar ouvir de novo. Um tenha coragem para todo dia do ano. E aí Pedro teve medo e começou a afundar. E gritou. E o grito dele foi: Senhor, salva-me. É linda a Bíblia, né? Porque ela fala de detalhes, né? Ele gritou. Só que a Bíblia diz o seguinte, ele fez: Senhor, salva-me. Passa para o próximo versículo. Jesus estendeu imediatamente a mão e segurou-lhe. Eu preciso gritar, esse carro está do meu lado? A distância de Pedro para Jesus era só a extensão de uma mão. Mas o medo não nos faz reconhecer Jesus. Porque ele grita: Senhor, salva-me. Nessa hora Jesus só estendeu a mão só. Estava perto ou longe? Muito perto. Só que Pedro talvez pensou o seguinte: o mar continuava revolto, as ondas continuavam batendo, o vento continuava ao contrário. Comecei a andar com ele, comecei a ver alguma coisa acontecer, o cenário permaneceu e eu ainda comecei a me distrair, afundei e eu ainda vou ter que gritar porque ele está longe demais. Além de eu não sair da situação, ainda vou morrer dentro dessa situação. Só que Jesus imediatamente estendeu a mão e segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? É o seguinte, você já começou a andar tão bem, você já começou a se firmar nas promessas, você estava indo tão bem, você começou a me ver ouvir já coisas que naturalmente não eram ouvidas. Por que você está se distraindo? Por que você está olhando para o que ainda não aconteceu? Eu não te chamei para perder a atenção. Eu não te chamei para se distrair. Continua focado em mim. Continua focado na minha palavra. Continua focado na minha promessa. Ah, Senhor, mas tudo ainda permanece igual. Pois é, mas eu sou o mesmo que quando eu cheguei da última vez, o vento se acalmou. Você acha que o vento é totalmente mais poderoso do que aquele que fez o vento? São as circunstâncias que se submetem ao comando da voz de Jesus e não o contrário. Por que duvidas? Não tenha medo. E agora, pode ser, por favor, devagarinho, pessoal do louvor. A Bíblia diz que, entrando no barco, próximo versículo, assim que ambos entraram no barco, o que aconteceu? Cessou o vento. A tempestade agora se acalmou, se aquietou. E eu quero compartilhar algo com vocês. Uma vez o Senhor ministrou já isso ao meu coração. Porque quando eles entram no barco e o vento cessa, nós não sabemos quantas horas eles levaram para chegar até o outro lado. Mas eu quero te dizer uma coisa, preste atenção aqui. Havia alguns discípulos, eu não sei se os 12 estavam ali, mas eu acredito que muitos estavam ali com Jesus, não sei quantos. Quem estava com Jesus nesse momento. Mas eu sei o seguinte, tinha um tal de Pedro dentro desse barco. Tinha um homem ousado. Tinha um homem que teve uma experiência com Jesus maravilhosa. Não só no primeiro encontro, mas até numa mudança de missão com Jesus. E agora imagina comigo, preste atenção. Jesus chegou, tempestade cessou, vento se aquietou, continuaram a sua viagem, não foi? Chegaram do outro lado da margem, sim ou não? E aí é o seguinte, imagina comigo, vamos viajar comigo. Quando você passa por uma situação de adrenalina, você fica, na hora você não consegue nem raciocinar, né? Mas quando acalma, você faz, nossa, como é que eu agi assim? Às vezes você fala,
Como é que eu passei por isso, né? Aí eu fico imaginando agora a conversa dos discípulos entre eles mesmos. Eles dizendo assim: rapaz, a gente pensava que ia morrer. A gente pensava que ia naufragar nessa tempestade. A gente passou por batalhas agora, rapaz. Eu pensava que eu não ia sobreviver. Aí eu imagino Tomé, aquele que disse que precisava tocar nas chaves para crer. Eu imagino Tomé conversando assim, ele estava no barco. Ele dizendo assim: Pedro, eu não acreditei quando tu falou que ia pular. Pedro, eu precisei ver para crer, Pedro. Né? Eu preciso, quando tu falou, deixa-me ir, manda-me ir, eu achava que tu não ia, mas quando eu vi que tu pulou, eu acreditei, porque eu sou aquele que preciso ver para crer. Aí Judas, aquele que veio por pouco, eu imagino Judas falando assim: pois eu devia ter apostado que tu não ia, porque tu ia, porque eu tinha ganho dinheiro. Havia um Judas que era interesseiro. Agora, imagine o seguinte: rapaz, foi difícil essa tempestade. Quase que a gente vai junto. Mas ufa, passamos pela batalha, não foi? Aí eles dizem assim: foi, que bom que a gente chegou do outro lado. E Pedro vai dizer assim: pois é. Todos chegaram do outro lado. Mas eu vivi o sobrenatural. Mas eu cheguei diferente. O fato não é só você chegar do outro lado, é você ter uma experiência tão profunda com essa voz, que você não só vai chegar do outro lado, mas você vai viver coisas sobrenaturais do outro lado. Porque não é só chegar, todos chegaram, mas alguém chegou diferente. Alguém falou assim: pois é, vocês chegaram comigo, mas eu vivi algo que ninguém viveu como eu vivi. O que o Senhor está dizendo é: está chegando uma hora, igreja, de você começar a viver níveis mais profundos comigo. Está chegando uma hora que você não vai só chegar do outro lado, mas você vai chegar pisando sobre as águas, não se distraindo com a tempestade, porque enquanto a tempestade está sendo aqui alinhada, eu estou forjando a tempestade da sua alma. Enquanto a tempestade exterior não se aquietou, eu estou aquietando a tempestade de você. É você que o Senhor está trabalhando. Será que você é capaz de continuar com Jesus se hoje Ele não repreender o mar? Será que hoje você é capaz de continuar servindo, dizendo que ama e adorando como a gente faz aqui no início do culto? Se você continuar sendo fustigado pelas ondas, açoitado pelas ondas, porque vão ter momentos em que Ele vai chegar e dizer: aquieta, acalma, silencia as vozes. Mas vai ter um momento que Ele vai dizer: vai continuar, agora olha para mim, me segue e me ama. Mas se eu não vai, não vai. Agora não é hora de mudar, agora é hora de mudar você. A sua perspectiva em relação a mim. Glória a Deus. Essa é a hora. Por isso que o Senhor não trabalha da mesma forma. Uma hora Ele manda parar, outra hora Ele espera para que a gente se acalme, para que a gente aprenda a lidar com Ele na tempestade. Está chegando uma hora que nós precisamos ser como Pedro. Não apenas chegar do outro lado, mas chegar do outro lado com experiências com Deus. Aleluia. Não só celebrar a vitória do irmão gigante. É maravilhoso celebrar uma vitória, mas o Senhor não quer que você só celebre a vitória dele. O Senhor quer que você seja o protagonista dessa vitória. O Senhor quer que você viva uma história como a dele. Só que pode ser que você, no meio do mar, fustigado, você desista. Afinal de contas, você está no meio do caminho. Mas o Senhor está falando: se você não se distrair, se você confiar nessa voz, eu te garanto, você vai pisar sobre as águas, você vai andar sobre as águas, e esse problema não vai te afundar. Essa situação
situação não vai naufragar tua fé. Essa situação vai te trazer mais para perto de mim. Porque eu imagino que Pedro nunca mais foi o mesmo. Vivendo não sei quantos minutos, Pedro andou sobre as águas, eu sei que ele andou. E é suficiente. Há uma voz de comando chamando para esse lugar profundo. Agora, eu quero falar uma coisa: o profundo, ele é assustador. Caminhar com Jesus é assustador. Porque vai requerer de você, sim, posicionamento, renúncia, até perdas. Mas eu quero te dizer uma coisa: se você de fato decide fazer uma caminhada, você vai chegar na margem diferente. Você vai entender o seguinte: vão ter momentos em que quando eu só clamar e ele chegar, tudo ao meu redor vai mudar. Mas eu estou entendendo também nessa noite que mesmo que nada ao meu redor mude, eu mudei. Ele trabalhou em mim. E aí, ele te chama nessa noite para esse lugar profundo. Ele te chama para você ir mais além. Eu queria só que você pudesse fechar os seus olhos. Eu não sei a história aqui de muitos. Eu nem sei se você já tem uma caminhada como Pedro tinha com o Senhor. Mas eu quero te chamar para esse lugar profundo. Talvez o lugar profundo, deixar o barco e ir em direção de Jesus, deixar esse barco, seja tomar uma decisão por Jesus. O deixar o barco, quem sabe, é deixar os velhos hábitos e abrir mão da natureza sua humana, das suas vontades, das suas concupiscências e desejos para agora chamar Jesus para entrar nesse barco. Observa que Pedro precisou sair do barco para ir em direção a uma nova rota. Talvez você esteja se segurando no barco e enquanto você estiver, meu irmão, minha irmã, dentro do barco, talvez as ondas vão continuar tentando te açoitar, tentando te flagelar. E o Senhor está dizendo: pula do barco, pula dessa situação que para você é uma âncora e deixa eu conduzir a tua vida para divisão. Me chama para perto, vem para mim. Então eu queria fazer um convite nessa noite. Assim como Jesus chegou no meio de uma tempestade e precisou Pedro dizer assim: se o Senhor me chamar, eu vou. O Senhor está te chamando, vem, filho. E a tempestade e o barco, abre mão. Porque depois que você vir, o negócio é comigo, não é mais com você. Não vai mais depender da sua habilidade, não vai depender mais da sua experiência, vai depender agora de um nível mais profundo comigo. E se você nunca fez, meu irmão, nessa noite, eu queria fazer um convite. Se você nunca teve esse encontro com Jesus, de entrega, de reconhecimento que nele você vai passar pela tempestade, mas ele vai estar com você, vai segurar a sua mão como ele fez com Pedro. É hora de abandonar o barco. É hora de você abandonar os sofismas, as tradições. Não porque eu venho de uma igreja tal, de uma ideologia tal, de uma tradição tal, minha família tal. Roupa! Está na hora de você ter um encontro genuíno com o dono da igreja, com a vida. Então, se você nessa noite reconhece como Pedro, você necessita desesperadamente de Jesus. Eu queria que você pudesse pôr a mão no seu coração, que eu quero orar por você. Você que deseja entregar a sua vida para Jesus. Ou você que também deseja voltar para Jesus. Você já é crente, mas você parou no meio do caminho, as tempestades te tiraram do barco. E o Senhor está dizendo assim: é hora de voltar, viu? É hora de me convidar de volta para assumir o controle dessa história. Coloca a mão no coração também. Você que deseja voltar para Jesus nessa noite. Você que deseja se reconciliar com Jesus também nessa noite. Pai, em nome de Jesus, aqui eu quero te apresentar os teus filhos.
filhos. Os novos filhos adotados e os filhos que estavam distantes da sua casa, aqueles que estavam distantes do Senhor. Recebe, Senhor, cada vida que está formando o coração desse lugar. Recebe, Senhor, cada vida. Escreve uma nova história. Refaz, Pai, uma nova rota. Que eles possam entender, Senhor, com essa palavra, que ainda que a tempestade permaneça ao seu redor, que ainda que os ventos contrários continuem tentando nos fazer parar e desistir, mas quando o Senhor chega, é a nossa perspectiva que muda, é a nossa experiência e intimidade contigo que muda. Recebe nessa noite essas vidas que se rendem ao dono do tempo, àquele que pode todas as coisas. Recebe, Senhor, em nome de Jesus. Nós te apresentamos essas vidas, escreve o nome deles no livro da vida, para que não seja tirado. E assim eu te oro, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor. Vamos cantar essa canção, glória a Deus, porque nós tivemos vidas aqui nessa noite, rendidas ao Senhor, homens e mulheres que estão se posicionando novamente na casa do Senhor. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada por essas vidas. Muito obrigada pela nova história, pela nova trajetória. Vamos adorar ao Senhor nesse momento. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. E ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar descer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu, e tu és meu. Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca mais falharás. Não, meu nome chamarei, além das ondas olharei. Se o mar descer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu, e tu és meu. Esse livro Deus vai Senhor,
Muito obrigada, Senhor, pela sua igreja reunida nessa noite. Nós já apresentamos ao Senhor essa semana diante do Senhor. Apresentamos, ó Deus, todas as tempestades, sim, quem sabe, ainda estamos vivendo. Quem sabe lutas que ainda temos travado. Mas nós sabemos, ó Deus, que mesmo no barco ou fora do barco, o Senhor ainda tem o controle de todas as coisas. Muito obrigado, Senhor, porque eu sei que o Senhor nos chama para irmos para ambientes mais profundos, níveis mais profundos. Leva a sua igreja debaixo das suas asas. Permanece conosco, Deus. Continua ministrando ao nosso coração sobre as suas verdades. Nos ensina, nos convence a não nos distrairmos com nada ao nosso redor. Que não reparemos tudo que ainda não aconteceu. Porque a nossa fé, ela ainda continua firmada. E um Deus que cumpre promessas. Nós temos uma palavra. E isso é suficiente para nós. Assim nós choramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Estenda a tua mão e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e eterno Pai e as consolações do Espírito Santo repousem sobre nós, agora e sempre. Amém.